Queridos, nós estamos encerrando, mas antes eu quero me dirigir até você para passar um pouquinho algumas decisões. Você sabe que nós levamos para a igreja essa semana uma votação, né? Ontem ficou até hoje às 14 horas, para nós entendermos se deveríamos ou não. Tem alguém aqui que está chamando aqui. Desculpa, irmãos. Tem alguém gritando no portão aqui. E nós rodamos essa pesquisa para entendermos a opinião da igreja no que tange a reabertura ou não, né, para as nossas atividades presenciais. Então eu queria pedir para o Edgar colocar aí para vocês não vão me ver por um tempo, vão me ouvir. Nós rodamos essa pesquisa depois de conversarmos com a diretoria da igreja, com a liderança da igreja, e por não termos unanimidade, né, na liderança e diretoria da igreja, nós não tomamos essa decisão naquele momento, e eu entendi ser importante abrir para a igreja, né, para ouvir a opinião da igreja e que tudo isso nos ajudasse a tomar a decisão correta, fazer a escolha mais acertada, e nós agimos assim. Então ontem você recebeu a pesquisa, tivemos quase 180 respostas, 180 participantes que responderam, alguns mais ou menos umas 60, 70 pessoas não responderam a pesquisa, mas temos uma excelente amostragem. E a pergunta era mais ou menos a seguinte, né? Mais ou menos não, era exatamente essa. Você é a favor da retomada das nossas atividades presenciais? Né? Essa é a pergunta, e a gente tinha 3 opções: o sim, o não categórico, sim, não, e entendermos uma terceira opção: sim, mas aguardar um pouco mais até termos um cenário menos crítico da pandemia. Esse é o cenário, e foi esta pesquisa que nós rodamos, e nós encerramos ela, e para minha surpresa, né, quando nós encerramos a pesquisa, tiramos as duplicidades, que tiveram 3, 4 casos de pessoas que responderam uma vez, quando eu cobrei no grupo respondeu novamente, nós tivemos esse resultado que você está vendo aí na tua tela: 50% dizendo sim, eu acho que a gente precisa reabrir a igreja. Nós tivemos 47% dizendo agora não, neste momento não, por conta de tudo isso, e categoricamente 3% dizendo não, e esse não, eu entendo que são aqueles que só vão vir para a igreja quando tiver 100% do Brasil imunizado, sem problema nenhum, né? Cada um tem um direito de se expressar, por isso que nós deixamos essa opção. O que eu quero dizer com isso é, todos, né, a grande maioria tem o desejo de voltar, a grande maioria, né? Mas existe um grupo de 47% que diz: eu quero voltar, mas eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais. 50% quer voltar, 50% não quer voltar. Foi exatamente 50%, irmãos, para me deixar num dilema ainda maior. E diante disso tudo, e aquilo que estava em meu coração, diante da ponderação da diretoria da igreja, que foi praticamente unânime, né, tirando o meu voto, que eu não havia dado o meu voto para não influenciar o de ninguém, todos os demais disseram: eu acho que nós não devemos voltar agora por conta de tudo isso. Então, diante disso tudo, nós tivemos que tomar uma decisão, dado que nós ficamos exatamente 50% a favor, 50% contrários a reabrirmos a igreja. E eu queria pedir para o Edgar passar um segundo slide e mostrar para vocês um pouquinho disso aqui. Eu acredito que você está cansado de ver, de ouvir, mas talvez nunca se atentou. Aqui tem um gráfico, na verdade, de meses e semana a semana, ele é dia a dia, do estado de São Paulo, mostrando como estão os casos de Covid, né, no nosso estado. E eu peguei, esse gráfico vem desde março do ano passado, mas eu peguei basicamente o ano de 2021. E eu quero que você note que lá em fevereiro, bem no meio do gráfico aí, quando foi decretado o fechamento do comércio, das igrejas e tudo mais, nós estávamos aí numa média de casos, né, muito menor.
né? Nós tínhamos um patamar extremamente menor em detrimento do que nós começamos a enfrentar quando entrou março e abril. E você vê a curva de casos muito maior. Ela está em declínio. E por isso as autoridades estão voltando a flexibilizar. Todavia, quando nós comparamos o momento hoje, lá no final, enfim, essa última pontinha do gráfico, você vai ver que a gente está ainda num momento muito complicado, em índices gigantescos, né? 13.500 casos de contaminação por dia no estado de São Paulo. E o pior não é nem os casos de contaminação. Vou pedir para o Edgar colocar o outro slide aí para você. É o número de óbitos, que mostra que, de fato, a cepa da Covid está muito mais agressiva. Nós conhecemos pessoas no trabalho lá, eu conheço gente próxima, e não uma nem duas, que está com Covid, muito mal. Um rapaz foi internado essa semana, uma pessoa muito querida, né? Você certamente conhece, nós temos exemplos na nossa comunidade. Nós estamos, quando nós olhamos essa curva, começamos o ano, enfim, com poucos casos, né? 250, 290 casos por dia. E nós chegamos a bater quase 1.400, estado de São Paulo, não é Brasil. Nós chegamos a bater quase 1.400, 1.300 casos, óbitos por dia. E hoje nós estamos na casa de 700 óbitos por dia no estado de São Paulo, que é o dobro de óbitos que nós tínhamos quando você olhar para o mês de fevereiro, que está bem no meio aí do gráfico que está na tua tela. Enfim, pode tirar, querido, por favor. Eu fiz questão de colocar esses dois slides para você. A fonte das informações é o Ministério da Saúde, né, de onde nós tiramos essas informações e tentamos mostrar para você de uma forma bem detalhada e visível para que você entenda. Diante de tudo isso que eu estou mostrando, diante da igreja absolutamente dividida em retomamos ou não retomamos, diante das ponderações da liderança da igreja, da diretoria da igreja, das minhas preocupações, percepções e também, enfim, das posições que temos que tomar como pastor, presidente da igreja, querido, nós não iremos retornar os nossos cultos presenciais ainda. Me perdoe 50% dos irmãos que querem retornar. Talvez irmãos que já estão vacinados, talvez irmãos que estão trabalhando, enfrentando o dia a dia. Me perdoe, né? Mas eu não estou realmente aqui para agradar a gregos ou troianos. Nós precisamos tomar decisões e eu procurei ser o mais detalhista possível. Consultei a liderança, a diretoria da igreja, não houve unanimidade. Nós entendemos ser importante, portanto, fazer uma consulta pública com toda a igreja. Esperamos por mais de 24 horas uma pesquisa no ar. Tivemos uma participação extremamente expressiva de quase 180 pessoas que responderam à pesquisa e chegamos exatamente na divisão absoluta de 50% sim, 50% não. E dado tudo que nós estamos vendo, entendendo, mostrando, a gente entende que se nós tomarmos um pouco mais de cuidado, esperarmos esses números estarem um pouco mais atenuados, né, nós poderemos ter uma retomada muito mais tranquila. Se retomássemos agora, teríamos alguns problemas. Ministério Infantil não retomaria juntamente com a gente, tá? Mais da metade dos que trabalham no Ministério Infantil não se sentem tranquilos. Por outra razão, tem uma questão de que nós não controlamos as crianças, né? Ela pode não ter problema de morrer da Covid, mas ela pode ser um transmissor. Então, tudo isso é uma preocupação grande, queridos, e a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção. Então, eu estou me dirigindo a você, que está acompanhando esse culto hoje, quinta-feira. Vamos depois nos dirigir àqueles que não estão aqui participando deste culto, mas essa é a diretriz da tua igreja. Eu espero, em nome de Jesus, que nós tenhamos unidade, que nós caminhamos em unidade, ainda que a gente não concorde, né? Se eu abrisse a igreja, de qualquer forma, metade, 50% estaria dizendo, bom, o pastor está assumindo esse risco, né? Enfim... E, de fato, eu estou assumindo ou deixando de assumir risco, sempre, né? Nós não estamos aqui responsabilizando ou simplesmente colocando responsabilidade na maioria da igreja, não. Mas, diante de tudo isso que eu estou detalhando para você,
nós não vamos retornar agora. Nós vamos continuar transmitindo os cultos ao vivo aqui, quintas, domingos. Quero te lembrar que a igreja está tendo momentos de oração, terças-feiras, é um grupo pequeno, não tem criança, portanto tem pessoas e é possível você controlar muito bem. Quarta-feira, cedo, tem um tempo de oração, está tendo estudo, ou seja, a igreja está trabalhando, as pessoas estão trabalhando, estão servindo. Como eu te disse, se você precisa de socorro, se você precisa de ajuda, se você está passando um momento difícil, nos chame, teremos um imenso prazer de ir até você ou de marcar com você para vir no gabinete, conversar conosco. Você não está só, mas neste momento, a decisão da igreja, né, e eu encabeço essa decisão, embasada em tudo isso, não retornaremos neste momento. Muito provavelmente vamos esperar o mês de maio inteiro, né? Vamos novamente analisar e tomarmos as decisões. Se continuarmos tendo essa queda, esse declínio nos casos, esse declínio no número de óbitos, em nome de Jesus, em breve estaremos juntos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus traga paz ao teu coração, que o teu coração descanse no Senhor. A saudade é grande, a vontade de estar junto é enorme, irmãos, enorme. E eu não queria estar aqui com 50 irmãos, que é o que nós vamos poder ter aqui na igreja. A vontade é de que a gente possa se aglomerar de novo aqui, de ter 200, 300 pessoas aqui, de não ter lugar para a gente ficar, aquele coro lindo que só vocês sabem fazer, quando a igreja canta a plenos pulmões, e é como se o céu descesse no nosso meio. A saudade de tudo isso ela é grande, mas eu tenho certeza que nós vamos viver isso e muito mais, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço pela compreensão dos queridos irmãos e irmãs. Eu agradeço porque muitos já se manifestaram, pastor, eu votei a favor, mas eu quero dizer, eu estou contigo em toda decisão que o Senhor tomar. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que entendem o que é ser liderado, que se submetem a decisões e que caminham em unidade, mesmo às vezes discordando de algumas coisas. Que Deus abençoe-nos em Cristo Jesus.